Bom dia, boa segunda-feira. Espero que tenham tido um excelente fim de semana, que estejam cheios de energia para mais uma semana. E hoje cá estou eu para mais uma aula 1% mais produtiva. E o tema de hoje é ladrões de tempo. O que é que são ladrões de tempo? Se calhar vou-vos explicar de outra maneira. Existe também um termo que são os ladrões de eletricidade que nós temos em casa, que são, por exemplo, aqueles eletrodomésticos que nós temos, que nós deixamos em stand-by, não estão ligados propriamente, mas estão em stand-by, estão sempre a consumir energia, em pequenas quantidades, mas estão sempre a consumir energia. Certas coisas que nós não utilizamos, mas que mesmo assim, só por terem aquela luzinha acesa, estão a consumir algum tipo de energia. Então, ladrões de tempo são exatamente a mesma coisa, mas com o nosso tempo. Ou seja, são pequenas coisas que nós temos na nossa vida, nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, que nos roubam tempo. E não são coisas muito óbvias, são coisas que muitas vezes passam despercebidas e que nós não percebemos que realmente gostei desta. Coisas que nos passam despercebidas porque nós não percebemos. Gostaram? Pronto. E que nós não percebemos que nos estão a roubar 1% de cada vez, neste caso negativamente, estão-nos a roubar tempo. E eu vou falar sobre esses ladrões de tempo, ou sobre alguns deles, porque acabam por ser muitos. Um deles, pronto, é um bocado óbvio, já toda a gente sabe, que é o telemóvel. E apesar de toda a gente saber, a maior parte das vezes nós não temos a percepção de quanto tempo é que os telemóveis nos roubam. O tempo que nós passamos no telemóvel a mexer nas redes sociais, com aplicações, a maior parte das vezes nós não temos a noção de quanto tempo é que estamos a perder. E por muito que se fale de que sim, realmente perdemos muito tempo nas redes sociais, nos telemóveis, o facto de nós não termos essa ideia de quanto tempo é que perdemos faz com que nós continuamos a perder esse tempo porque nós não fazemos nada em relação a isso. E então, o que eu sugiro, começar por pegar no telemóvel e ir ver, efetivamente, quanto tempo é que nós utilizamos o telemóvel em cada aplicação. Por exemplo, no Instagram, há uma parte no Instagram que vocês conseguem ver quanto tempo é que vocês passaram num dia, numa semana, na aplicação do Instagram. Só assim, para quem usa muito o Instagram, só assim já é muito bom para tentar perceber se vocês estão a perder por dia, facilmente, meia hora, 1 hora, 2 horas. Quando na realidade vocês pensam que estão a fazer imensa coisa, vocês estão a trabalhar, estão a dormir, estão a fazer a vossa vida. Depois quando vão ver, reparam que, mas como é que é possível que eu passei 1 hora num dia ou mais no Instagram? E quem diz Instagram diz todas as outras coisas, todas as outras redes sociais, aplicações de jogos, aplicações, não são bem redes sociais, mas o WhatsApp, o Telegram, aquelas aplicações em que nós conversamos com as outras pessoas. É claro que não é suposto nós deixarmos de utilizar estas aplicações. Quer dizer, se nós utilizamos, supostamente é porque gostamos ou porque nos dá um jeito. Mas nós temos que ter ideia de como é que as estamos a usar. É suposto sermos nós a usar essas aplicações. Não serem elas a nos usar, por assim dizer, ou ocupar o nosso tempo sem nós termos esse controle. Portanto, relativamente às outras aplicações, vocês podem, no vosso telemóvel, a maior parte dos telemóveis já tem isso, nas definições, vocês conseguem procurar o consumo, a utilização do telemóvel em diferentes aplicações. Ou, por exemplo, quem diz diferentes aplicações até pode ser a mexer na galeria das fotografias ou a tirar fotografias. A maior parte dos telemóveis já registra isso e eu acho que eu não sei exatamente em que parte das definições é que isso está, mas provavelmente em screen time. Porque se vocês, screen time, ou traduzindo, tempo de ecrã, e vocês, se forem, não tiverem no vosso telemóvel isso, vocês podem procurar aplicações que vos permitem ver isso. Obviamente só depois de vocês descarregarem a aplicação, mas vocês procuram também na aplicação como screen time, ou tempo de ecrã. Vocês vão facilmente encontrar várias aplicações, depois de descarregarem, e vocês vão começar a poder consultar e perceber
quanto tempo é que vocês estão a gastar em cada aplicação, em cada área do vosso telemóvel. Algumas vão fazer sentido, outras vocês vão perceber que realmente passam mais tempo do que vocês pensavam. E isso é que são os ladrões de tempo. Ou seja, são aquelas coisas que nos estão a roubar tempo, bocadinho a bocadinho, sem nós darmos por isso. Porque se for preciso, nós vamos ao telemóvel 5 minutos, depois mais 5 minutos aqui, mais 15 minutos ali. Depois, às vezes, nós vamos ao telemóvel ver uma coisa e quando damos por ela já ficamos meia hora a fazer scroll no Instagram ou no TikTok, não é? São estes pequenos pormenores que é preciso perceber onde é que estamos a gastar este tempo, onde é que estão a vir estes ladrões de tempo, buscar o nosso tempo, para podermos controlar um bocadinho o nosso tempo. E é assim que nós conseguimos ter mais tempo. Eu estou-me a repetir muito com o tempo, mas basicamente é isso. Nós conseguimos controlar onde é que gastamos o nosso tempo, nós vamos ter mais tempo disponível, vamos poder utilizá-lo melhor e sermos mais produtivas. E, efetivamente, poder dar prioridade àquilo que é importante, porque temos tempo para essas coisas. Depois desta aula, contem quantas vezes é que eu disse a palavra tempo. Deve ser um bom exercício. Então, mais, o que é que eu tenho aqui? Além do telemóvel, existem muitas vezes distrações, que eu chamo distrações, como é que eu ia dizer? Interiores. Vamos supor que eu tenho que trabalhar, tenho que me concentrar aqui a escrever alguma coisa, tenho que fazer um texto, tenho que estudar para um teste, tenho que fazer qualquer coisa que tenho que estar concentrada a ler um livro, ou a aprender alguma coisa, ou assistir a um curso, ou a escrever alguma coisa. E eu estou constantemente a me distrair com os meus próprios pensamentos. Porquê? Porque isso acontece-me frequentemente. Eu estou a trabalhar e depois lembro-me que eu amanhã tenho que fazer isto, não sei o quê. Eu depois tenho que... não posso esquecer que tenho roupa estendida, tenho que levantar. Ou, eu podia fazer isto relativamente a este outro assunto, ou depois de acabar isto que estou a fazer. Eu estou constantemente a pensar em outras coisas. A meditação também ajuda nisto, a estarmos presentes. Mas a verdade é que a minha cabeça está sempre em ebulição e eu estou sempre a ter ideias, mesmo quando me quero concentrar. E é muito fácil eu começar eu ter uma dessas ideias e começar a desenvolver essa ideia, que não tem nada a ver com aquilo que eu quero trabalhar e aquilo que eu me quero focar. Se eu quero estudar para uma coisa, para um exame, fazer um curso, e de repente começo a pensar naquela ideia, que até é muito interessante para o meu negócio, que eu depois posso fazer isto e posso mandar este e-mail ou esta newsletter para as minhas clientes e posso fazer isto e não sei quantos mais e posso fazer esse post. Isso é importante, isso é muito importante e é muito interessante. Mas distrai-nos, não é? E em vez de eu começar a pensar e a desenvolver essas outras ideias, eu tenho que estar concentrada naquilo que estou dedicada naquele momento. Então, qual é que é a melhor maneira de lidar com esse tipo de distração interior, pessoal? Tomar nota de tudo aquilo que nos vem à cabeça. Porque, a não ser que seja uma emergência do género, esquecemos de ligar o ferro de engomar ou tem qualquer coisa no marder, obviamente que isso é uma emergência. Se não for assim uma coisa mesmo de emergência que eu tenha que me levantar, a melhor ideia é ter sempre comigo um bloco de notas, ou até usar aqui as notas do computador ou os post-its. Há aqui os post-its do computador, eu também costumo usar. E, à medida que estou a trabalhar, de repente tenho uma ideia do género. Tenho que enviar um e-mail para, sei lá, a Via Verde. Tenho que depois perguntar à minha aluna não sei o quê. Tenho que acabar o relatório que disse que ia entregar ainda hoje, não sei o quê. Essas ideias todas, eu escrevo. Porque eu não vou fazer naquele momento. Naquele momento, eu decidi que ia estar concentrada naquela tarefa. Decidi, no meu calendário, no meu horário, na minha agenda, que aquele bloco de tempo era para aquela tarefa, para me concentrar naquela coisa que eu estava a estudar. Então, eu tomo nota. De uma maneira ou outra, eu tiro da minha cabeça essa preocupação, porque eu sei que não me vou esquecer, porque já está escrito, e eu posso me focar àquilo que eu estou a trabalhar. E quando eu acabar de fazer o que estou a fazer, a estudar, a trabalhar, o que seja, eu vou à minha lista de coisas e vejo, ok,
A partir daí, o que é que eu faço com isto? O que é prioritário? O que é que eu posso fazer agora? Em que horário é que eu vou colocar na minha agenda? O que é que tem que ser feito hoje? O que é que tem que ser feito depois? O importante é não ficar a remoer nessas distrações. Portanto, anotar logo tudo e ficarmos descansadas que não nos vamos esquecer porque já está escrito. E, quando acabarmos a tarefa em que estamos concentradas, pegamos aquilo e tomamos as ações que são necessárias para fazer aquilo. Isto ajuda-me imenso, porque a minha cabeça está sempre a mil, estou sempre a ter imensas ideias e a minha tentação é sempre será que aquela pessoa, ou eu consigo encontrar aquela pessoa, ou a ideia daquela pessoa, ou aquele livro, ou consigo encontrar um artigo sobre um determinado assunto? A minha primeira ideia, a minha primeira tentação é ir pesquisar na altura. Não pode ser. É muito difícil controlar isto, mas ter o bloco de notas, ter os post-its, o que seja, para tomar nota daquilo que vem à nossa cabeça, é uma grande ajuda. Garanto-vos. Para mim, tem sido mesmo uma grande ajuda. Agora, o que é que eu tenho mais aqui? Eu posso dizer também relativamente ao trabalho que nós fazemos, em que temos que estar mais concentradas. Eu vou falar aqui também das distrações externas. Pronto, esta é uma distração interna, que é do nosso pensamento, e existem também distrações externas. Vamos supor que vocês decidiram que iam ler durante X tempo, decidiram que iam meditar durante X tempo, que iam assistir a uma aula, que iam estudar, que iam produzir conteúdo para o vosso negócio, que iam fazer qualquer coisa, que iam trabalhar, pronto, aquele tempo específico para aquilo que vocês queriam fazer. E depois, há pessoas sempre a vos interromper, a vos chamar, eventualmente a passar perto de vocês e vocês facilmente distraem-se e começam a conversar. Isto acontece muito num escritório, em que nós temos que trabalhar concentradas e depois passam os colegas e convidam para beber café ou vêm conversar um bocadinho ou perguntar alguma coisa. Há sempre ruídos externos e nós não somos perfeitas, não é? Tudo isto acaba por nos distrair e nós não conseguimos estar concentradas naquilo que nós queremos fazer. Por isso é que é muito importante também nós conseguirmos, de alguma maneira, nos isolar. Se nós não conseguimos, por exemplo, sair do lugar onde estamos, vamos supor que nós estamos num escritório, estamos num open space ou num espaço de cowork, há imensa gente. Uma coisa que ajuda muito é, por exemplo, colocar música nos ouvidos, para não ouvir os ruídos. Virar contra a parede ou contra um sítio em que não se vejam pessoas a passar, nem que haja uma janela para a rua para ver. Há muitas coisas que nos distraem, passarinhos, carros, cãezinhos, qualquer pessoa a passar, o que é que seja. Isso é muito fácil uma pessoa se distrair. Também é muito importante, tanto no escritório como em casa, explicar às pessoas que eu agora preciso me concentrar nisto. Por favor, não me venham interromper. Para quem está em casa e, por exemplo, tem crianças, convém que arranjem este tempo numa altura em que, ou dizem às crianças, não me interrompam, por favor, a não ser que seja uma emergência, não é? Não me interrompam, por favor, porque eu preciso estar concentrada. Portanto, se não é a mãe vai brigar comigo, não é? Ou então numa altura em que haja outro adulto em casa que possa realmente controlar isso para vocês poderem efetivamente estar num lugar concentradas, de preferência de porta fechada, se tiverem essa possibilidade, para não se distraírem. Porque estas coisinhas, nós pensamos que não, mas estas coisinhas, basta uma pessoa passar e distrai-se, ficar ali a olhar para a janela durante 5 minutos, ai que engraçado, agora vou trabalhar. Já foram 5 minutos. Alguém veio falar connosco e disse, então, está tudo bem, não sei quantos mais, blá, blá, blá. 5 minutos. Mãe, olha que giro, fiz um desenho. Filho, isso é lindo. Não é o meu caso. É lindo. Mais 5 minutos. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas se nós efetivamente temos que nos concentrar, queremos otimizar o nosso tempo, nós vamos estar a perder tempo com essas coisinhas. Imaginem que vocês têm 1 hora, no vosso horário, um bloco de tempo de 1 hora para vocês se dedicarem alguma coisa, a estudar, a trabalhar, o que seja. E alguém interrompe-vos, 5 minutos. Depois vocês distraem-se. Qualquer coisa passou na rua, mais 5 minutos. Depois há um ruído qualquer na rua, vocês distraem-se, o que é que será isto? Se calhar vocês levantam-se para ver o que é, mais 5, 10 minutos. Se vocês estiverem sempre com essas distrações externas,
ao fim de algum tempo, vocês vão perceber que, na realidade, vocês não trabalharam 1 hora. Vocês trabalharam 45 minutos, 40, 30 minutos, por causa de todas as distrações. São pequenas distrações e são durante pouco tempo, mas isso é suficiente para quebrar o raciocínio e quebrar a concentração. E, na realidade, vocês estão ali 1 hora e não estiveram a trabalhar 1 hora. Vocês podem dizer todos orgulhosos, estive a trabalhar 1 hora. Efetivamente não tiveram a trabalhar 1 hora porque houve imensas distrações. E estas pequenas distrações são outros ladrões de tempo que nós não nos apercebemos. Mas vou-vos convidar a prestar atenção quando vocês estiverem a trabalhar ou quando estiverem a fazer alguma coisa, prestarem atenção quantas vezes é que vocês se distraem, seja com os vossos pensamentos, seja com ruído, com outras pessoas, com interrupções. Quantas vezes é que vocês se distraem e naquele tempo que era suposto vocês estarem naquela tarefa, quanto tempo é que vocês perderam com essas coisas e efetivamente não trabalharam? Se vocês conseguirem trabalhar no outro tempo, fazerem tudo o que é preciso, espetacular. Mas se calhar também não era preciso terem reservado aquele tempo todo no vosso horário para aquela tarefa. Isto é que é ser produtiva. É tentar perceber, ok, eu preciso efetivamente deste tempo para fazer uma determinada tarefa. E fazer isso nesse tempo, sem distrações, tipo, concentrada, tudo seguido, de preferência, com as pausas necessárias, mas as pausas necessárias também são controladas, não é? Já vos falei aqui da técnica Pomodoro, portanto, fazer pequenas pausas controladas, ok, despertador ou alarme, está na hora da pausa, tudo bem, vai a pausa, acaba a pausa, volta à concentração. Agora perdi o raciocínio. Vou beber uma aguinha. Já me lembrei. Como eu estava a dizer, ser produtiva é isto, é conseguir usar o nosso tempo precisamente para aquilo que é suposto. E se nós decidimos que vamos trabalhar X tempo, é suposto trabalharmos ou dedicarmos a uma atividade aquele tempo. Se eu disser que eu preciso efetivamente de 1 hora para trabalhar neste projeto e eu me distrair 4 vezes, mesmo que sejam só 5 minutos, eu não trabalhei 1 hora naquele projeto. Eu trabalhei apenas 40 minutos. 5 mais 5. Pronto. 40 minutos. E agora a questão é, consegui fazer o trabalho na mesma? Se consegui, na realidade, eu vou estragar isto, se consegui, na realidade, eu não precisava de 1 hora, só precisava de 40 minutos. Mas se eu não conseguir, o que é que vai acontecer? O trabalho vai ficar para fazer, vai ficar por fazer, ou eu vou adiar o trabalho ou continuar os restantes 20 minutos que eu precisava, mas que estive distraída, e vou passar esses 20 minutos. Esses 20 minutos já vão estar a comer o meu tempo, ou o tempo que eu tinha reservado para outra atividade, que pode ser o meu descanso, pode ser estar com a minha família, pode ser divertir-me, pode ser fazer outra atividade, outra tarefa que é importante para o meu negócio. Portanto, isto é mesmo muito importante perceber em que é que nós estamos a gastar o nosso tempo? Onde é que estão estes pequenos ladrões, estas pequenas distrações e coisas que nos roubam o tempo? 5 minutos de cada vez, é verdade, mas ao fim de algum tempo nós estamos a perder muito tempo. Acho que até eu vou voltar atrás e vou contar quantas vezes é que eu disse a palavra tempo aqui. Um outro ladrão de tempo que eu vos quero dizer, de que eu vos quero falar, é a falta de organização. E isto, não sei se isto é considerado, não é bem uma distração interna, é mesmo uma distração de planeamento, de maneira de trabalhar. Porque se nós tivermos, por exemplo, a nossa secretária toda desorganizada e com papéis, e não sabermos onde é que estão as coisas, ou até no nosso computador, e nós tivemos que trabalhar, sentamos a trabalhar. E agora, sabemos que eu preciso daquele documento, eu preciso daquele livro, eu preciso daquele caderno com os apontamentos. Onde é que está? Só o fato de eu não saber onde é que estão as coisas, porque está tudo desorganizado, eu vou estar a perder tempo a procurar as coisas. Daí a importância de as coisas terem sempre o seu lugar. E isso também pode ser para uma vida mais prática no dia-a-dia da nossa casa. Se eu não souber onde é que estão, por exemplo, se eu quiser pôr a mesa, e eu tiver pratos num sítio,
pratos no outro, copos num sítio, copos no outro, talheres num sítio, talheres no outro, tiver as facas numa gaveta, tiver os garfos num outro armário. Se eu pôr a mesa, para já, é preciso me lembrar onde é que eu tenho cada coisa. Depois, vou ter que andar a saltitar de um lado para o outro à procura das coisas. Eu vou perder muito mais tempo a fazer isso do que se eu tivesse as coisas no sítio certo, tivesse as coisas próximas de uma das outras, se eu soubesse exatamente onde é que elas estão antes de começar a pôr a mesa. Portanto, era só ir buscar, isto que eu preciso, está feito. E isso também se aplica na parte que nós fazemos do nosso trabalho, do nosso negócio, da nossa organização de tempo. Se eu não souber onde é que estão as coisas, se eu não souber, se eu tiver, vamos supor que os posts que eu quero publicar esta semana, se eu tiver 3 numa pasta, 3 noutra pasta, mais não sei quantos stories ainda numa terceira pasta, e ok, eu já os tinha feito todos, já estão guardados, mas agora, quando a altura que eu quero publicar ou que eu quero agendar, eu vou ter que andar à procura deles, ou porque não sei onde é que eles estão, ou porque eles estão em pastas diferentes. É o mesmo exemplo de pôr a mesa e dos talheres e dos pratos. Ou seja, as coisas não estão organizadas. E são coisinhas pequeninas, lá está, os 5 minutos, pequenos ladrões de tempo, mas essas coisinhas pequeninas, ao fim de várias atividades, ao fim de vários dias, isso rouba-nos imenso tempo. E são aquelas coisas que nós não nos apercebemos. É como, por exemplo, também, vamos supor que nós vamos sair de casa. E quando vamos sair de casa, queremos levar um casaco, uma mala, a carteira, as chaves de casa, as chaves do carro. E quando nós vamos sair, nós não sabemos onde é que elas estão. E tenho o casaco num armário, tenho a mala noutro armário, a carteira ficou em cima da mesa do escritório, a chave de casa está na porta, a chave do carro ficou na sala. Eu vou ter que andar à procura dessas coisas todas. Não era muito melhor se tivesse tudo, por exemplo, na entrada, e quando eu saísse estava tudo junto? É tempo poupado. Parecem coisas insignificantes, estes exemplos que eu vos estou a dar, mas isso é que são os ladrões de tempo. São aquelas coisinhas que acabam por nos ocupar tempo, aqueles pequenos minutos que nós não damos por isso e que, se nós realmente conseguimos evitar perder esse tempo, faz uma diferença enorme. Escusamos estar a perder tanto tempo à procura das coisas. Desculpem. Em termos de organização, também, quero-vos dizer uma outra coisa. Quando nós, e é por isso que eu insisto tanto em utilizar uma agenda, porque quando nós temos imensas tarefas para fazer, se nós efetivamente não colocamos numa agenda, se nós não, como é que eu ia dizer, se nós não reservamos tempo para as diferentes coisas que nós queremos fazer, é muito fácil nós nos dispersarmos e acabarmos por, num dia, não temos tempo para fazer as coisas todas que nós queremos. Eu já vos falei do exemplo de, por exemplo, ter uma tarefa para trabalhar 1 hora, mas que efetivamente só trabalhei 40 minutos e depois, como ainda preciso de mais 20 minutos, vou passar esse tempo para a tarefa seguinte. E é preciso ter sempre em consideração que esses tempos, ou melhor, como é que eu ia dizer? O tempo que nós estamos a ocupar na segunda tarefa, de uma coisa que ficou mal organizada ou da distração da tarefa anterior, isso também é um ladrão de tempo. Porque quando nós temos que nos organizar, nós temos efetivamente que pensar que eu vou ocupar este tempo a fazer esta tarefa. E quando chegar ao fim deste tempo, eu já tenho uma tarefa a seguir, eu não posso passar de uma para outra. Eu tenho que me organizar, eu tenho que garantir que uma atividade não vai roubar tempo a outra atividade. Ou, na pior das hipóteses, eu tenho que deixar uma margem de tempo, porque eu sei que pode haver algum atraso. Vamos supor que eu demoro, sei lá, 30 minutos todos os dias para ir para o trabalho. E eu sei que, às vezes, tem trânsito. Ok, então, em vez de sair exatamente meia hora
antes de começar o trabalho, em vez de sair de casa meia hora antes, se calhar vou sair 40 minutos ou 45 minutos antes, porque sei que pode haver trânsito, que pode haver algum contratempo, e sim, eu evito chegar atrasada, eu evito estar a roubar tempo ao meu trabalho, que, por sua vez, se eu estiver a roubar esse tempo, ao fim do dia vou ter que ficar até mais tarde, a fazer aquilo que não consegui fazer de manhã porque cheguei mais tarde. Sendo que, quando eu fico a trabalhar mais tarde, estou a roubar tempo a uma outra atividade que eu tinha depois dessa hora de trabalho. Seja descansar, seja trabalhar, ir ao ginásio, o que é que seja. Portanto, isto acaba por ser uma bolinha de neve. Nós temos que ter isso em consideração. A nossa organização, pensar bem como é que nós gerimos o nosso tempo. Tentar ser mais eficientes naquilo que fazemos, com menos distrações, para efetivamente aquele bloco de tempo servir para aquilo que nós queremos fazer e para não haver o risco de estar a ocupar tempo a outra atividade. Porque é uma bola de neve. E estas coisinhas pequeninas fazem muita diferença e vocês vão ver principalmente no registro de tempo, na utilização do vosso ecrã, que sem vocês darem conta, vocês perdem horas no telemóvel e que na realidade se calhar não estão a fazer nada de útil. Há alturas em que efetivamente quem trabalha com redes sociais está a trabalhar, está a fazer publicações, está a falar com pessoas, mas há outras alturas em que é apenas distração. Ou para quem não trabalha com isso, todo o tempo que nós passamos nas redes sociais é controlado. Vocês decidem, eu vou passar agora só 5 minutos no Instagram. Eu vou passar agora só 10 minutos, só 15 minutos, o que seja, a ver vídeos no YouTube. Ninguém pensa nisso. Nós começamos a ver e vemos, não é? E peço desculpa, a alergia hoje está forte. E nós não controlamos, nós não estamos a controlar isso a maior parte das vezes. E uma coisa que também é interessante é que normalmente tanto os telemóveis como as aplicações têm a possibilidade de controlar e de alguma maneira bloquear o tempo que nós passamos em determinadas aplicações. Vamos supor que vocês não querem passar mais do que 1 hora por dia no Instagram, mesmo com o vosso trabalho. Então, vocês podem pôr um limite. Em alguns casos dá para receberem um alerta do género. Atenção, já gastaste 50% do tempo que tinhas definido, já gastaste 45% do tempo que tens definido. E, quando chega ao fim do tempo que estava definido para utilizar as redes sociais, bloqueia e não te deixa utilizar as redes sociais. Desculpem, mas está complicado. Pode parecer um bocadinho radical, mas às vezes nós precisamos de sermos radicais para cortarmos com um ciclo vicioso. Porque é ciclo ou é círculo vicioso? Eu acho que é círculo. Mas um ciclo também é um círculo. Não vamos falar sobre isso. É um círculo vicioso. E às vezes precisamos ser um bocadinho radicais para quebrar esse círculo e podermos, de alguma maneira, reiniciar a máquina, como fazemos com o computador quando ele começa a ficar assim um bocado estranho. Reiniciar para nos organizarmos e começarmos a utilizar melhor o nosso tempo de uma maneira mais produtiva. Pronto, esta foi a aula desta semana. Vejam, por favor, quanto tempo é que estão a gastar nas redes sociais. Vejam no vosso telemóvel, se for preciso, descarreguem as aplicações. Adorava que vocês partilhassem comigo o que é que descobriram, se efetivamente tinham noção do tempo que estavam a gastar, se está controlado, ou se não tem nada a ver com aquela ideia que vocês tinham e se vocês realmente precisam controlar um bocadinho e reduzir o tempo que passam nestas redes. E também gostava de saber se vocês conseguem ter a noção destes ladrões de tempo, destas pequenas distrações, porque é muito importante, eu vou referir novamente, é muito importante
termos esta noção para podermos eliminá-las e controlar melhor o nosso tempo para sermos mais produtivas e utilizarmos realmente o nosso tempo da maneira como nós queremos. E se alguém me contar a quantidade de vezes que eu usei a palavra tempo aqui, digam-me também, que eu tenho curiosidade. Não sei se vou ter paciência para contar, mas logo se vê. Beijinhos, boa semana!